Novel e fanfic narradas. The Witcher, Senhor do Império. Capítulo 11. Não posso desperdiçar os pontos de experiência. Em algum momento nas profundezas da floresta, os pássaros pararam de cantar. A luz do sol brilha através das brechas entre os galhos, iluminando um traço de vapor d'água ascendente. Na grama, um besouro tentava escapar do sol quente, mas foi subitamente esmagado por uma pata fendida. Uma onda de flechas caiu sem aviso sobre o acampamento, vinda das profundezas da floresta, cobrindo os bandidos que ansiosamente enchiam seus pertences com flechas. Os bandidos que trabalhavam a toda velocidade nem sequer usavam uma peça de armadura de couro. Vários deles estavam até mesmo com o peito nu. Se uma flecha os atingisse de raspão, eles ficariam gravemente feridos, e se atingisse uma parte vital, eles morreriam instantaneamente. Vendo que metade do grupo de bandidos havia sido dizimada, alguém finalmente reagiu. Ataque inimigo! O grito estridente de repente abafou os gritos. Axé entrou em pânico e se escondeu atrás da carroça. Alguém realmente veio até sua porta. Que tipo de mercenários os empresários encontraram? Logo, Axé, cujo rosto ficou pálido, percebeu que estava errado, pois viu imediatamente os guardas da cidade usando armaduras padrão cercando todo o acampamento em um instante. Guardas da cidade. Era um exército regular, não os mercenários que eles encontraram antes. Por que um exército encontraria esse lugar? Por outro lado, como não sabia quantos oponentes havia, Lan trouxe seus 100 subordinados dessa vez. Gangues de bandidos gerais podem massacrar algumas pequenas vilas com mais de 10 pessoas. Desta vez, eles conseguiram encontrar uma grande gangue de 40 pessoas, o que realmente estava além das expectativas de Lan. Mas não importa, a força do exército padrão está em sua quantidade, coordenação e equipamento. Uma dúzia de soldados bem equipados pode matar milicianos várias vezes maiores que eles de frente, sem mencionar que Lan e os outros ainda têm uma vantagem numérica. Talvez esses guardas da cidade recém-trazidos ainda não tenham alguma experiência de luta, mas Lan por acaso tem uma missão de treinamento de defesa da cidade. Guarda de Ferro, parte 1. Que alvo melhor para testar a espada de seus novos recrutas do que esses soldados extremamente cruéis com sangue nas mãos, mas sem armadura no momento? Lan saiu lentamente da floresta a cavalo, cercado por mais de uma dúzia de cavaleiros. Havia também mais de 10 arqueiros e besteiros distribuídos em ambos os lados dos cavaleiros, prontos para entrar em ação. Os lanceiros e soldados de escudo que estavam treinando por vários meses se combinaram com os espadachins para formar um cerco. Os capacetes cobriam levemente os rostos nervosos dos novatos e as testas que estavam começando a suar, mostrando uma imagem fria e implacável enquanto eles lentamente cercavam os bandidos. Quem é aquele cavaleiro lá fora? Axé gritou miseravelmente, apoiando-se na parte de trás da carroça e movendo-se em direção ao local onde as armas estavam empilhadas. Seja gentil, somos apenas um grupo de mercadores. Há algum mal-entendido aqui? Em resposta ao pedido de misericórdia do machado, ouviu-se um som de passos firmes e o som de espadas sendo desembainhadas. Finalmente, alguns bandidos não aguentaram a sensação de opressão. Eles gritaram e correram para o chão para pegar armas e tentaram escapar. Voxax! Houve outra explosão no ar. Os soldados que já tinham apertado suas cordas viram a oportunidade e suas flechas pregaram diretamente alguns bandidos na borda externa do chão. Então, todos os arqueiros e besteiros se viraram e se esconderam atrás da cavalaria. Não que eles temessem ser atacados, mas que a infantaria já estava em contato próximo com o inimigo, e havia risco de danos acidentais se eles atirassem novamente. Os bandidos vis, movidos por um desejo ardente de sobreviver, são surpreendentemente poderosos. No entanto, cada bandido que tenta romper o cerco encontra inimigos 2 ou até 3 vezes maiores que ele. Eles uivavam e golpeavam com o machado e eram imediatamente bloqueados por um grande escudo com metade da altura de um homem, e então uma lança ou espada surgiu de trás do escudo. Mais simplesmente, 3 ou 4 lanceiros avançam juntos, estendendo suas mãos ao mesmo tempo. 3 ou 4 lanças perfuram o inimigo ao mesmo tempo. Os cerca de 20 bandidos restantes finalmente pegaram suas armas e formaram uma formação simples. Na periferia do campo de batalha, o vice-capitão que assistia à batalha estava um tanto insatisfeito com a eficiência desses novos recrutas. Meu senhor, por favor, espere um momento, a batalha será decidida em breve. O vice-capitão se virou enquanto dizia isso a Lan, mas quando ele terminou de se virar, uma forte rajada de vento passou na frente dele. O conde não estava atrás dele. Só o cavalo de Lan permaneceu, arranhando o chão em confusão. Havia bandidos que estavam de olho nesses cavaleiros há muito tempo. Quando eles viram o jovem no meio que podia ser visto como líder à primeira vista, correndo, todos os bandidos ficaram muito felizes. Existe um jovem nobre tão imprudente hoje em dia? Quando o inimigo está prestes a ser derrotado, ele entra na batalha sozinho para ajudar o oponente a se recuperar. Imediatamente, 3 bandidos saíram da formação e correram em direção a Lan. Vossa Senhoria, o Conde. Todos os cavaleiros gritaram em pânico. As preocupações dos cavaleiros são obviamente desnecessárias. Lan foi visto parado na frente do primeiro bandido que correu, puxando a espada da cintura em uma velocidade que o outro grupo não conseguiu reagir, e ao mesmo tempo dando um passo à frente. A lâmina da espada meio desembainhada simplesmente ficou presa na mão direita do oponente que estava empunhando o machado, e foi direto para o osso. Da perspectiva dos cavaleiros, era como se o inimigo tivesse colidido ativamente com a lâmina da espada de Lan. Com o impulso ele puxou a espada.
Quando a espada longa foi completamente desembainhada, ele cortou completamente a mão direita do inimigo. Em meio ao sangue e aos gritos do inimigo, Lan avançou e caiu com força. A espessa armadura de ombro jogou o oponente a vários metros de distância, e ele e o bandido que veio em segundo rolaram como uma bola. De repente, o confronto se transformou em uma batalha mano a mano com o bandido restante. Só então o terceiro bandido reagiu. O jovem nobre em seus olhos já havia transformado sua espada em uma parede hermética que estava indo em sua direção. Balançar a espada tão rápido deveria ser apenas um teste para forçar o inimigo a revelar suas fraquezas. O instinto do bandido veterano era bloquear e manobrar, mas a força que vinha da mão de Lan não era nem um pouco o que um ataque de teste deveria ser. Em vez disso, era como um golpe final, fazendo o pulso do bandido ficar repentinamente dormente. Então vieram o segundo e o terceiro golpes. A arma voou das mãos do bandido em um instante e a força enorme o fez cambalear para trás. Então, o quarto golpe atingiu seu peito, que não estava protegido por armadura. Sangue respingado, Lan continuou torcendo sua cintura por um momento, e usou seu pé direito para usar diretamente o cadáver do inimigo como um trampolim para pisar forte. A metade direita de seu corpo estava ligeiramente no ar, e a mão segurando a espada estava levantada acima de sua cabeça. Com um som de sopro, a longa espada perfurou o corpo, e o bandido moribundo com a mão decepada foi espetado no chão junto com seus companheiros. Os cavaleiros que estavam prestes a avançar para ajudar e os bandidos que avançavam ficaram atordoados. Vossa Senhoria, o Conde! Gritaram os soldados de infantaria que avançavam com o moral elevado. Todos os soldados gritaram em seus corações, o que poderia aumentar mais o moral do que ter seu comandante entrando pessoalmente na batalha, atacando mais rápido e matando mais inimigos do que seus subordinados? Atormentado pelos gritos ainda mais altos da batalha, Lan olhou para os pontos de experiência crescentes no painel. A experiência ganha ao matar não era tanta quanto a ganha ao completar missões, mas cada pequena contribuição conta. Soldados, ataquem-me! Lan queria continuar ganhando pontos de experiência e seus soldados estavam ansiosos para lutar. Capítulo 12 – A Fonte da Magia. Os guardas da cidade já tinham uma vantagem absoluta em números e equipamentos. Depois que Lan entrou no campo de batalha, seu moral foi muito aumentado, e eles quase aniquilaram os bandidos com um ímpeto avassalador. No final, apenas os bandidos gravemente feridos ficaram gemendo fracamente no chão. Lan seguiu a voz e se aproximou do bandido gravemente ferido. Ele levantou sua faca e ganhou outro ponto de experiência. O vice-capitão ao lado enxugou suor frio e deu um passo à frente. Ele estava realmente morrendo de medo quando Lan saiu correndo agora mesmo. Meu senhor, por favor, vá e descanse. Apenas deixe o trabalho de limpar o campo de batalha para nós. Não, eu mesmo farei isso. Lan disse determinadamente. Na verdade, de agora em diante, eu sempre farei isso. O vice-capitão ficou sem palavras. Depois de terminar de falar, Lan parou alguns soldados que tentavam acabar com os bandidos gravemente feridos no chão. Todos vocês, por favor, não se preocupem com isso. Vão e contem as baixas e cuidem dos seus companheiros feridos. Se tiverem mãos extras, vão coletar o saque. Olhando para Lan, que rapidamente deu um passo à frente e esfaqueou o outro bandido, os dois soldados que estavam limpando sussurraram. Nosso Lorde Conde, está gostando demais, estou um pouco assustado. Por que você acha isso? Ele não deveria ser aquele que simpatiza conosco e nos dá prioridade no resgate e cuidado dos feridos? Quando você coloca dessa maneira? Além disso, ele lidera pela frente. Sempre ouvi dizer que o Conde é o novo campeão de combate, mas nunca imaginei que ele fosse tão corajoso. Eu só ouvia falar de cavaleiros como ele em poemas. Os dois guerreiros se entreolharam. É realmente um Lannister. Ao mesmo tempo, uma linha de legendas translúcidas apareceu de repente diante dos olhos de Lan, acompanhada por um som semelhante a um suspiro sagrado em seus ouvidos. Missão: Defesa da Cidade. Guarda de Ferro, parte 1, concluída. Nova missão descoberta? Defesa da Cidade. Guarda de Ferro, parte 2, emoticon sorrindo. Combate sangrento é muito mais eficaz do que treinamento físico, pode ajudar a formar uma unidade competente rapidamente, mas ainda há um longo caminho a percorrer antes que eles se tornem soldados de elite. Algumas coisas são mais importantes do que treinamento, como coesão e fé. Nível do personagem mais 1. A experiência de mais de 10 bandidos e a conclusão desta série de missões ajudaram diretamente Lan a alcançar o próximo nível novamente. Sem hesitar, adicione os pontos de habilidade extras à habilidade Fleet-Footed, elevando-a ao nível 3/5. Após atualizar a habilidade, as informações da missão chamaram a atenção de Lan. O acampamento de bandidos foi eliminado, a missão de treinamento de tropas foi concluída, mas a missão de supressão de bandidos não foi concluída. Qual é a razão para isso? Havia bandidos que escaparam? Ou é porque há mais de um acampamento de bandidos? Ei, tem 30 ou 40 pessoas neste acampamento. Se mais algumas pessoas forem adicionadas, elas podem formar um pequeno exército rebelde, o suficiente para atacar pequenas cidades. Ele olhou ao redor e viu 2 bandidos gravemente feridos gemendo fracamente no chão. Felizmente, ele subiu de nível rapidamente, caso contrário, provavelmente teria matado todos eles antes de perceber que a missão ainda não estava concluída. Lan gesticulou para que 2 soldados amarrassem os bandidos gravemente feridos. Ele disse a eles para mantê-los vivos para que ele pudesse interrogá-los. Enquanto isso, o vice-capitão veio relatar as baixas. Vossa Majestade,
Uma dúzia de irmãos ficaram levemente feridos dessa vez, mas não é um grande problema. Apenas 3 soldados morreram, o que é uma taxa de perda de batalha muito boa. A atitude despreocupada do vice-capitão fez Lan franzir a testa. Temos tantos homens e bons equipamentos. Por que 3 pessoas morreram? Vendo que Lan parecia chateado, o vice-capitão explicou rapidamente. Esses bandidos são cruéis e alguns deles são veteranos. Nossos homens são, em sua maioria, novatos e às vezes, quando veem um machado se aproximando, esquecem de desviar. Espadas não têm olhos, meu senhor. Lan pensou por um momento e perguntou. Quanto custam as pensões dos soldados feridos? O vice-capitão deu um valor muito menor do que Lan havia imaginado. Essa pequena quantia não seria de nenhuma ajuda para aqueles soldados. Lan pensou por um momento e perguntou. Quanto foi ganho com a supressão dos bandidos desta vez? O vice-capitão citou um valor muito maior do que a renda dos soldados, e era quase nada para o patrimônio líquido de Lan. De acordo com a antiga prática de nobres liderando tropas para suprimir bandidos, todas essas apreensões se tornariam propriedade privada dos oficiais líderes. Os soldados mal recebiam uma parte mínima. Por causa disso, os soldados frequentemente buscavam uma renda adicional e, muitas vezes, uma renda sangrenta durante a guerra, o que levava a população comum a ver soldados e oficiais como monstros. Isso também deu aos mercenários civis e caçadores de monstros, como os bruxos, um negócio. Lan olhou para os soldados que estavam enfaixando os feridos, então se virou para o vice-capitão e disse, divida as coisas capturadas entre todos. Compartilhe mais com os irmãos que morreram. Você sabe o que fazer. O vice-capitão ficou chocado com a decisão, e só depois que Lan a repetiu novamente foi que ele assentiu pesadamente e foi embora. Então ele ouviu os soldados comemorando novamente, o que deixou o humor de Lan muito melhor, até mesmo ofuscando levemente sua própria alegria de subir de nível. Ele se aproximou de seu cavalo e acariciou sua crina, fazendo-o relinchar de satisfação. Lord Lannister. A voz do vice-capitão de repente soou atrás dele. Lan se virou e viu a outra pessoa segurando uma caixa com as 2 mãos, curvando-se levemente e entregando-a a ele. Eu não disse que tudo deveria ser dividido? É claro que não ouso desobedecer sua ordem. O vice-capitão sussurrou. Mas ninguém ousa pedir por essa coisa. Lan franziu a testa e levantou a mão para pegar a caixa. Ela parecia pesada e fria em primeira mão. Era uma caixa feita de algum tipo de metal envolto em madeira que Lan não conseguia nomear. Havia muitas esculturas de padrões estranhos e harmoniosos nela. Essa coisa foi colocada na tenda do líder deles e envolta em várias camadas de pele de carneiro. Na caixa havia um broche quebrado. Provavelmente havia uma fechadura nele, e ele foi obviamente arrombado. Lan abriu a caixa e encontrou um cristal transparente do tamanho de um punho dentro, envolto em veludo vermelho e emitindo uma luz cintilante. Lan olhou para ele, espantado. O vice-capitão levantou a cabeça e olhou para o olhar atordoado de Lan. Ele entendeu em seu coração e sorriu orgulhosamente. Tivemos problemas para encontrar alguém que aceitasse isso. De acordo com suas ordens, devemos compartilhar tudo, mas ninguém quer isso. Além disso, com base nos méritos da batalha, você também deve receber uma parte. Eu já vi cristais e diamantes dessa qualidade antes. Todos os lordes e damas gostam deles, e até mesmo aqueles magos arrogantes estudarão essas coisas. Esse tipo de coisa não é o que deveríamos ter, então pensei que você gostaria. Enquanto Lan ouvia indiferentemente o vice-capitão, uma mensagem translúcida já havia aparecido diante de seus olhos. Descubra a fonte do poder mágico e absorva-o para obter pontos de habilidade. Claro, eu gosto. Lan assentiu animadamente. Eu aceitarei isso como minha parte dos despojos. Capítulo 13, outro. Pedras preciosas sempre foram portadoras de poder mágico com a mais alta frequência em vários mundos de fantasia ocidentais. Elas são frequentemente usadas por vários bruxos como objetos de armazenamento de poder mágico ou materiais de alquimia. The Witcher 3 não está isento desse ponto. A forja de vários equipamentos e a alquimia de poções especiais requerem várias gemas e cristais como materiais. O dispositivo de comunicação remota do Wizard também requer cristais e gemas como materiais. Para criar um dispositivo de comunicação que fosse longe o suficiente, a heroína do romance The Witcher também pegou um enorme cristal que era o tesouro da escola porque ele tinha poder mágico inigualável. Lan há muito tempo adivinhou que minerais especiais como gemas e cristais conteriam poder mágico, ou até mesmo seriam a fonte do poder mágico. Ele também tocou na maioria das joias de propriedade da família e até mesmo da família real, mas não havia nenhum indício de poder mágico. Quanto a essa surpresa inesperada diante dele, há algo que vale a pena hesitar. Lan agarrou o cristal com uma mão e viu a caixa de prompts na sua frente tremendo. Uma energia indescritível fluiu diretamente do cristal em direção a Lan. Ao mesmo tempo, Lan ficou agradavelmente surpreso ao ver que as partes escuras do painel estavam se iluminando aos poucos. Entre eles está o painel de habilidade, Sign, com o qual Lan sonhou. Absorve a fonte do poder mágico, ponto de habilidade +1. No entanto, antes que Lan pudesse reagir, a sensação de onda de energia desapareceu em um instante. Conforme os pontos de habilidade aumentavam, o poder mágico era completamente absorvido pelo painel, e aquelas partes do painel que estavam brevemente acesas escureceram novamente. A mão de Lan, que estava prestes a realizar alguns sinais, parou de se mover. Depois de respirar fundo várias vezes para se acalmar, Lan teve várias ideias que lhe vieram à mente e que colidiram como um raio.
O que acabou de fluir para seu corpo deve ser poder mágico, e o painel de habilidade que está acendendo deve ser porque seu corpo tem poder mágico e tem condições de fazer o sinal. Após uma rápida olhada, as únicas habilidades habilitadas são as de sinais. Habilidades que usam adrenalina ou têm a ver com toxicidade não estão habilitadas. Isso deve ser porque meu corpo acabou de adquirir a condição de ter poder mágico, mas as outras condições como resistir à toxicidade e corpo de adrenalina não foram obtidas. Em outras palavras, o que eu sempre suspeitei está certo. Contanto que você se torne um bruxo, você pode ativar todas as habilidades no painel. Olhando para o painel esmaecido novamente com pesar, Lan clicou novamente no ponto de habilidade que ele acabou de obter em Fleet-Footed. Fleet-Footed é dano de golpes recebidos enquanto se esquiva é reduzido em 80%. Ganho de pontos de adrenalina, mais 4%, 4/5. Neste ponto, Lan pode desviar da maioria dos ataques. Está a apenas um ponto de habilidade daquele efeito de esquiva irracional de nível de Deus. Vossa Majestade, o Conde. Uma voz forte e entusiasmada tirou Lan de seus pensamentos. Quando ele olhou para cima, viu seu novo assistente Svad parado na frente dele com um olhar fanático no rosto. Este pequeno ferreiro é seu fã. Ele simplesmente fez uma performance inigualável no local, e ele não sabe o quanto sua favorabilidade aumentou. Todos os suprimentos, vítimas e prisioneiros foram contabilizados. Por favor, nos dê suas instruções. Lan se divertiu um pouco com o olhar sério do jovem e respondeu-lhe seriamente. Todos se recuperem neste lugar, e traremos as tropas de volta amanhã de madrugada. Já estava quase anoitecendo nessa hora. Não era longe de Sintra, mas era pelo menos meio-dia de viagem. Não há razão para correr a noite toda na floresta, sem mencionar que mesmo se você correr de volta, é impossível abrir o portão da cidade no meio da noite. Aconteceu que eles estavam no acampamento desses bandidos e se eles se estabelecessem neste lugar, eles economizariam tempo para os soldados montarem acampamento. Logo a lua surgiu acima das copas das árvores e fogueiras foram acesas. Os soldados foram divididos em pequenos grupos e assaram comida seca. Lan estava cercado por seus 3 assistentes e o vice-capitão, ouvindo-os falar sobre alguns dos conhecimentos operacionais usuais do Exército de Defesa da cidade. Ao lado de uma fogueira na borda do acampamento, vários soldados olhavam para Lan de longe e murmuravam. Se o conde for realmente tão nobre quanto o lendário Lorde, ele acampará do lado de fora como nós e jantará junto. Qual senhor? Que tipo de qualidades nobres? Esse é Lord Lannister, o Cavaleiro Leão do poema. Essa pessoa é o pai do conde. Ouvi dizer que ele não é apenas tão corajoso quanto um leão, mas também tem aspirações nobres. Ele frequentemente. Ele é como pessoas comuns, não mesmo que aqueles nobres. O quê? O Cavaleiro Leão é o pai do nosso Lorde Conde. Os olhos dos outros soldados de repente se voltaram, como se estivessem olhando para algo estúpido. Se você não tem nada para fazer, não vá ao Rose Garden para encontrar uma garota. Em vez disso, converse com os caras do time. O soldado que iniciou o assunto pegou as rações, deu um tapa na testa do recruta e continuou. Quero dizer, Vossa Senhoria é uma pessoa nobre. Mas mesmo que Vossa Senhoria seja uma pessoa nobre e não se importe em comer a comida dessas pessoas pobres, temos que pensar em Vossa Senhoria, não acha? Chefe, o que você quer dizer? Vá para a selva e pegue alguma caça. Do outro lado, os gritos dos bandidos gravemente feridos diminuíram gradualmente. O soldado encarregado do interrogatório limpou as mãos no corpo do bandido, tentando limpar o forte cheiro de sangue. Majestade, o interrogatório terminou e uma pessoa morreu. As mãos de Lan que estavam comendo pararam e vendo que não havia nenhum aumento no painel, ele sentiu que estava difícil respirar. O soldado que estava relatando continuou com uma expressão de admiração. Como você esperava, Lord Arl, ainda há resquícios desse grupo de bandidos. Eles estavam se preparando para evacuar pouco antes de chegarmos, e seu líder saiu cedo para encontrar uma rota de evacuação. É por isso que ele não cruzou o nosso caminho. Lan assentiu, então ele definitivamente retornará. Depois que todos terminarem, fiquem alertas e não deixem nada se aproximar do acampamento. Depois de pensar sobre isso, Lan perguntou novamente. Ele disse quais características esse líder tem? Diga aos soldados para que todos possam ter uma ideia. Algumas coisas. O interrogador assentiu. Ouvi do bandido que seu líder é muito habilidoso em luta. Ele pode matar 4 ou 5 pessoas de uma vez quando ele ataca normalmente. O vice-capitão que estava ouvindo riu imediatamente. 4 ou 5 pessoas. São todos refugiados sem armas? Quem não consegue matar 10 com uma espada? Lan acenou com a mão para silenciar o homem e sinalizou para o interrogador continuar. Não só isso, o bandido também disse que seu líder costuma carregar 2 espadas nas costas, e ele sempre carrega garrafas que dizem ser poções mágicas. Poção mágica? Foi inventada pelo líder deles para assustar as pessoas lá embaixo? Onde os bandidos conseguiram a poção mágica? O vice-capitão riu mais alto, mas não viu o rosto de Lan mudar gradualmente. Isso não é tudo, disse o interrogador. Eles também mencionaram que os olhos do líder deles eram muito estranhos, como se... âmbar tipo olho de gato? Lan perguntou suavemente. Sim, como você sabe, meu senhor? À noite, nas profundezas da selva, uma figura espreitando nos arbustos observava silenciosamente vários soldados que saíam para capturar animais selvagens. Seus olhos eram brilhantes, emitindo luz âmbar, como um leopardo se preparando para caçar sua presa. Capítulo 14. Está tudo aqui. Na floresta 3 cadáveres jaziam tortos.
Estavam todos bem equipados, mas as pontas das espadas inimigas penetravam os pontos vitais ao redor das aberturas em suas armaduras, com precisão mortal. Silenciosos e furtivos como caçadores astutos, esses soldados foram mortos há pouco tempo. Havia muitas tochas espalhadas por todo lugar, e a expressão de Lan era difícil de explicar sob as chamas claras e escuras entrelaçadas. Seu sangue ainda está fresco, e o inimigo ainda está perto. Excelência, ainda podemos perseguir. Não, Lan balançou a cabeça. Nós recuamos. Mas meu senhor, retiro. O vice-capitão pode estar bravo imaginando por que o conde, que foi tão corajoso durante o dia, tornou-se tão tímido agora. Mas Lan já tinha um palpite sobre o inimigo. Um bruxo. O assassino é definitivamente um bruxo. Baseado na aparência e características que os bandidos descreveram, Lan tinha certeza disso. Espadas duplas e cônicas. O bruxo sempre carrega uma espada de aço e uma espada de prata nas costas. Uma lâmina de aço é usada para seres mais mundanos, enquanto uma lâmina de prata é reservada para bestas do sobrenatural. Dizem que espadas de prata são muito eficazes para destruir monstros e muitas criaturas mágicas são sensíveis à prata. No entanto, espadas de prata são muito frágeis e caras para fazer, então os bruxos prepararão uma espada de aço extra para lidar com batalhas com humanos. Cinto de poções icônico. Os bruxos também são alquimistas que preparam poções mágicas. Eles podem preparar poções mágicas com várias funções, incluindo cura, visão noturna, respiração subaquática, ataque e defesa, etc. Além de poções, eles também podem carregar uma pequena quantidade de bombas alquímicas. Como resultado do doloroso e perigoso teste das ervas, as bruxas ganharão olhos de gato, que lhes permitirão enxergar no escuro e ter uma boa visão dinâmica. Além das habilidades acima, um bruxo também tem outras habilidades, como físico sobre-humano, conjuração de feitiços, etc. Se o exército for reunido para um confronto frontal, Lan não tem medo do oponente, porque seja no romance ou na série de televisão, o bruxo, exceto no jogo, é bastante fraco no combate frontal contra o exército. Mas agora eles estão na selva, o inimigo está no escuro e nós estamos à vista. Este é o momento em que ele pode aproveitar ao máximo as armadilhas, poções mágicas, rastreamento e outros métodos de caça a monstros nos quais os bruxos são especialistas. Com tempo suficiente, pode ser impossível aniquilar todos os seus homens, mas a maioria deles pode ser morta antes de retornar a Sintra. O vice-capitão tocou a trombeta para reunir as tropas, e as tropas dispersas recuaram lentamente em direção ao acampamento. Ao contar o número de pessoas, os soldados voltaram com más notícias. Mais 3 soldados estavam desaparecidos. As tropas que se dispersaram precipitadamente para procurar os soldados desaparecidos deram uma chance ao bruxo desconhecido, permitindo que ele silenciosamente colhesse 3 vidas. Incluindo os 3 corpos encontrados anteriormente, um total de 6 pessoas morreram, o que foi surpreendentemente mais baixas do que quando eles cercaram e reprimiram os bandidos antes. Svad, o atendente, aproximou-se e entregou a Lan uma bolsa de água, e o irritado Lan bebeu tudo de um só gole. Senhor, há algo estranho no líder desses bandidos. Eu sei. Lan disse, é um bruxo. Bruxo? Svad e o vice-capitão que ouviram, exclamaram em voz baixa. Eu ouvi falar deles frequentemente em canções e em Ven. Há também um poeta chamado Dandelion que frequentemente escreve poemas sobre bruxos. Svad perguntou, eu nunca vi um bruxo de verdade, mas não é dever deles caçar monstros? Como ele se tornou um líder de bandidos? Lan jogou a bolsa de água de volta para o atendente e disse, acontece que há casos especiais entre os bruxos e encontramos um agora. A questão agora é porque esse bruxo se apega ao seu próprio grupo de soldados. Em The Witcher Saga, os bruxos buscam vantagens e evitam desvantagens. Exceto pela Escola do Gato, os bruxos cederão o máximo possível a organizações como o Exército e os Cavaleiros. Eles são bem versados em como se proteger. Nem mesmo a louca Escola do Gato é louca o suficiente para querer caçar um exército sozinha. De repente, Lan pensou no cristal contendo poder mágico. Mesmo que eu tenha procurado na coleção da família e contatado metade da classe alta de Sintra, ainda não consegui encontrar um pedaço da fonte do poder mágico. Sim, isso pode explicar por que há um bruxo aqui e por que um grupo de bandidos em grande escala, raro nos países do norte, pode ser reunido aqui. E se o bruxo tivesse vindo aqui só por esse cristal? Esse grupo de bandidos se reuniu por esse cristal? A pilhagem de caravanas que passavam era apenas comida selvagem que eles não conseguiam deixar de caçar. Isso também pode explicar por que esse bruxo louco é como uma fera provocada e não deixa pessoas como ele irem embora. Ele não perdeu a cabeça por vingança, mas sua vida estava em suas mãos. Vossa Majestade, o que devemos fazer agora? Esperar até o amanhecer ou... O vice-capitão observou a expressão de Lan mudar, sentindo-se desconfortável, e cautelosamente deu um passo à frente e perguntou. Não, nós não esperamos. Lan disse, espalhe as pessoas pelo acampamento. Hein? O vice-capitão que tinha acabado de chamar todos de volta ficou perplexo. Mas dessa vez estaremos em grupos de 20. Seguraremos tochas para iluminar os arredores. Não se espalhem muito para evitar serem atacados. Não vão muito longe. Voltem imediatamente quando ouvirem meu sinal. O vice-capitão foi ainda mais estúpido. Não parecia um acampamento que se dispersou para encontrar alguém, mas sim um acampamento que se dispersou para uma caminhada temporária. Svad assentiu em concordância. Ele não pensou tanto quanto o vice-capitão. Ele obedeceu à ordem de Lan incondicionalmente.
Eu irei e selecionarei as tropas para acompanhá-lo. Não. Lan acenou com a mão. Eu vou ficar. Svad fez uma pausa e disse. Então selecionarei as tropas que ficarão com você. Estou sozinho. Depois de falar, Lan ignorou as reações dos outros e caminhou até o fogo para se sentar. Ele tirou o cristal que havia absorvido todo o poder mágico e olhou para ele cuidadosamente. O que ele estava olhando não era aquele cristal que não tinha mais valor, mas o que ele esperava usar aquele cristal para extrair. Já que você sabe o propósito da outra parte, por que ir atrás dela? Não seria melhor esperar que ela viesse até sua porta? Só porque ele estava preocupado que tantos soldados assustariam o outro lado, ele não teve escolha a não ser dispersá-los todos. Estou procurando por você há muito tempo, Witcher. Lan convocou o painel e olhou para as fileiras de habilidades cinzas nele. Eu poderia realmente esperar o amanhecer e deixar as tropas me protegerem de volta à cidade. Mas isso não seria que pena? Estou neste mundo há mais de um ano. Gastei tanto esforço e experiência procurando pelo bruxo. Nunca imaginei que você apareceria na minha frente agora. Realmente não requer esforço algum. Você está aqui agora, então você tem que desempenhar algum papel. Mas não me decepcione. Capítulo 15. Eu posso lutar. J.A.D. Karadin nunca escolheu a vida de bruxo e há muito tempo está cansado dela. Por causa da chamada Lei da Surpresa, guiada pelo destino, J.A.D. foi entregue por seu pai como se fosse uma mercadoria ao bruxo da Escola dos Gatos, um homem que parecia louco. Assim começou sua vida atormentada. O treinamento prolongado com espada acrescentou inúmeras cicatrizes ao corpo do jovem J.A.D., o desumano teste das ervas, poções e toxinas até destruíram seu espírito em pedaços. O treinamento com espadas matou muitos de seus companheiros, e a transformação com poções acabou matando o resto. No final, J.A.D. olhou ao redor e percebeu que não havia ninguém novo, exceto ele. Ele se tornou o único bruxo de sua geração a ter sucesso no Trial of the Graces. Mais tarde, ele descobriu que isso era uma ocorrência comum, e o que era ainda mais comum era que não havia testes bem-sucedidos. O que é ainda mais assustador é que J.A.D. percebe que nessa vida louca e depressiva, ele gradualmente se tornou o tipo de louco que odeia, agindo de maneiras extremas sem considerar as consequências, sendo radical e violento. As poções de Witcher sempre têm vários efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da Cat Skull são destruição mental. A poção entra no cérebro e cria lunáticos extremos. Após deixar o castelo da Cat Skull, J.A.D. usou sua sanidade restante para pensar sobre seu futuro. Ele nunca escolheu ser um bruxo, nem queria ser um. J.A.D. foi inspirado pela gangue de bandidos que conheceu em seu tempo livre, mas queria formar uma maior. Depois de receber várias comissões de bruxos, J.A.D. logo começou a recrutar bandidos para formar sua própria equipe. O que J.A.D. quer não é algo de classe baixa como um grupo de bandidos. O que ele quer formar é uma caravana, uma equipe que possa lhe fornecer fundos suficientes e permitir que ele viva uma vida pacífica. Como resultado, o bando de J.A.D. cresceu cada vez mais, com mudanças de pessoal extremamente rápidas. Ao mesmo tempo, para acelerar o acúmulo de fundos, ele agiu como um grupo de bandidos para tomar as propriedades dos mais fracos e como um mercenário ao enfrentar os mais fortes. Os fundos foram rapidamente acumulados. J.A.D. tinha alguma perspicácia para negócios. Se ele não tivesse se tornado um bruxo, ele poderia ter se tornado um bom homem de negócios. Desta vez, acabou sendo o último trabalho do grupo de J.A.D. como bandidos. Ele abordou um mago poderoso com centenas de anos para contrabandear um importante material de conjuração de magia para ele. O material de conjuração agora foi perdido por ele. J.A.D. espreitava profundamente nos arbustos, observando o nobre garoto perto da fogueira enviar todos os soldados, exceto ele mesmo. Um cristal transparente do tamanho de um punho foi segurado em sua mão, jogado para cima e então pego como um brinquedo. Os olhos de J.A.D. se iluminavam a cada movimento de Lan. O que o garoto segurava em suas mãos, e era tratado como um brinquedo, era seu futuro. Quando os soldados se afastavam um pouco mais, J.A.D. pulava nele e cortava sua garganta. De repente, talvez porque fosse difícil manobrar com a armadura, o cristal passou pela palma e caiu no chão. Ele girou e pulou para dentro da fogueira. O jovem pareceu atordoado por um momento. Ele olhou para sua palma, onde o cristal caiu, e então para a fogueira. Ele não pareceu reagir, e pareceu achar o resultado muito engraçado. Então, ele fez um gesto desamparado. Depois disso, ele não se importou mais. O cristal estalava e queimava dentro da fogueira. Seu bastardo! Um rugido furioso que não era como o de um humano soou das profundezas da selva, e J.A.D. pulou para fora como um gato cujo rabo foi pisado. Lan imediatamente sacou a longa espada que estava ao seu lado, e assim que a usou para se defender do ataque, sentiu uma onda de poder sendo transmitida através da espada. Clang, clã, 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 continuou a soar, e J.A.D. brandiu a longa espada em sua mão como vento. Ao mesmo tempo, ele foi acompanhado por um ritmo e rotação como uma borboleta entre flores. Toda vez que ele se virava, ele se preparava para o próximo golpe. Cada volta trazia outra série de cortes. Na calada da noite, era como um enorme moinho de vento que estava constantemente lançando faíscas. Ele começou a dançar. Lan reconheceu o movimento usado pelo oponente de relance. Era um movimento de estágio avançado na série Gefecht Attack, do Witcher, ou até mesmo um movimento final. Viro é uma habilidade que requer investir 20 pontos de habilidade para ativar.
Também é uma habilidade crucial para bruxos de combate corpo a corpo. Vendo que mal conseguia parar o bruxo enquanto ele começava a girar, Lan resolutamente largou a longa espada em sua mão, rolou para trás e de repente caiu no fogo. A espada do bruxo continuou dançando, batendo como um martelo e golpeando aleatoriamente a armadura de Lan, sem atravessá-la. A armadura pesada colidiu com a fogueira em chamas, espalhando lascas de madeira em brasa e forçando o bruxo a se afastar alguns passos. Lan tirou a viseira, jogou o cristal que pegou do fogo e olhou provocativamente para o bruxo à sua frente. Ele também tem habilidades, e são habilidades que o oponente não tem como aprender. Pé veloz, 4/5. JAD não pensou muito. Ele só pensou que a armadura usada pelo garoto nobre em frente era muito grossa. A Cat Skull nunca foi boa em quebrar armaduras, então é normal que ela não consiga cortar. Garoto, entregue o cristal em sua mão. Eu vou embora imediatamente. A luta entre nós não tem sentido. Faz sentido. Lan puxou outra espada longa do lado da fogueira. Este era seu acampamento, e armas tinham sido dispostas ao redor dela. Sentido? Rapaz, você sabe quem eu sou? Lan usou a luz bruxuleante do fogo para ver claramente o colar de cabeça de gato no peito da outra pessoa, e ele se sentiu um pouco mais calmo. Como ele sabia que o líder do grupo de bandidos era um bruxo, Lan imaginou que entre os bruxos, apenas a escola de gatos poderia fazer tal coisa. A Cat Skull é rica em assassinos que são bons com espadas, gostam de usar armaduras leves e não têm habilidade de quebrar armaduras. Lan vestiu uma armadura completa de cavaleiro só para se defender deles. De acordo com a observação de Lan, o oponente não liberou o selo depois de subir. O que Lan mais temia era que o oponente levantasse a mão para lançar um sign, o que seria realmente impossível de combater. Agora é a melhor situação. Os bruxos neste mundo não são tão pervertidos quanto no jogo. Em vez disso, eles são como uma combinação daqueles apresentados nos romances e séries de televisão, The Witcher Saga. Os bruxos estão mais próximos da posição de guerreiros, extraordinários, mas não tão extraordinários assim. Eles podem ser combatidos. Por etiqueta, é hora de dizer algumas palavras duras. Eu saberei quem você é mais tarde. Lan disse. A questão agora é, você sabe quem eu sou. Capítulo 16. Eu nunca lutei. A pergunta retórica de Lan fez a outra pessoa engasgar por um momento. Antes que JAD pudesse reagir, Lan disse alto. Eu sou Lan Lannister, filho do Cavaleiro Leão Lannister, Conde de Cintra. Seu bruxo imundo, você organizou um bando de bandidos para roubar meu país, massacrar os cidadãos sob minha proteção. Atacou meu soldado secretamente e ainda tem a coragem de me pedir para deixá-lo ir? Pegue suas armas, se você ainda pensa que é um homem. O rugido do jovem leão ecoou ao longe na selva à noite. Os soldados que tateavam pela selva pararam por um momento. Svad e os outros dois atendentes se entreolharam e disseram. Provavelmente entendi qual é o sinal do conde. No acampamento, JAD ficou assustado com a declaração de justiça de Lan. Claro, hoje em dia, cavaleiros com cérebros anormais estão por toda parte, e ele já viu muitos. E um canalha como JAD naturalmente não teria nenhum respeito repentino por ele, mas ele apenas sentiu que um jovem tão nobre precisava ser temperado pelos perigos do continente. Ele planejou responder com alguma provocação educada. JAD era um guerreiro experiente, e essa era uma tática psicológica razoável antes da batalha começar. Lan não deu ao outro lado a chance de responder. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, Lan se levantou e chutou um punhado de faíscas de carvão da fogueira com seu pé direito, que voaram em direção à cabeça e ao rosto de JAD. Droga, não é assim que um cavaleiro luta. JAD ficou furioso, sem saber que havia sido enganado pelo jovem à sua frente. A lacuna no equipamento entre os dois lados foi revelada. Diante das faíscas de fogo de carvão, o JAD, que estava usando armadura leve e preocupado em ser queimado, recuou repetidamente enquanto Lan, que estava coberto por armadura pesada, correu em direção ao oponente diante das chamas, brandiu sua longa espada e lhe desferiu um golpe fatal. O choque deixou o JAD exausto e em pouco tempo, ele tinha muitos ferimentos no corpo. JAD estava ficando cada vez mais assustado enquanto lutava. Assim que o oponente tirou a máscara, ele teve certeza de que o garoto oposto a ele definitivamente não era mais do que um garoto de 15 ou 16 anos. Mas ele era mais forte do que um homem adulto e poderia até mesmo alcançá-lo. Eu sou um caçador de demônios. Mesmo que eu pertença a Cat Skull que enfatiza habilidade e agilidade, eu ainda sou um bruxo. Como ele poderia estar no mesmo nível de um adolescente em termos de força? Mas afinal, o JAD é um veterano que já passou por muitas batalhas. Se o método mais simples de dominar os outros não funcionar, ele mudará sua estratégia. Logo, ele usou sua força para bloquear vários golpes de Lan, aproveitando isso para ganhar algum espaço para ajustar sua respiração e ritmo, e trouxe a batalha para o ritmo de suas habilidades familiares. A situação de luta se inverteu imediatamente. Lan só sentiu que o espadachim que estava sendo suprimido agora de repente se transformou em um lince com 5 garras afiadas. Seu corpo era leve e evasivo, e a longa espada na mão do oponente era como uma garra afiada que sempre poderia atacar de vários ângulos inesperados. A lâmina de sua espada pegou seu ponto fraco e o mordeu. O impulso de Lan parou de repente, e depois de algumas rodadas, ele estava exausto. Mas a espada de JAD estava ficando cada vez mais rápida. Depois de algumas rodadas, Lan estava quase incapaz de reagir aos golpes do inimigo e teve que usar sua armadura seletivamente para resistir a alguns dos ataques menos fatais do oponente.
Acompanhado por vários sons de metal colidindo, seguido por um som de cortar o coração de rasgo, a armadura de Lan logo recebeu muitas marcas de corte, algumas das quais estavam até perto dos pontos fracos das juntas e tinham sido completamente rasgadas. A armadura interna pode ser vista abrindo a chapa de ferro na superfície. Lan engasgou e olhou para si mesmo. Sua força mal estava à altura, mas sua reação não era rápida o suficiente, suas habilidades com a espada não eram sofisticadas o suficiente, e a armadura só podia servir como um casco de tartaruga e até mesmo retardava sua reação. Claro, sem a armadura, Lan provavelmente já estaria morto agora. Em apenas algumas respirações de luta, os problemas atuais de Lan foram expostos. Agora ele pode ser considerado um bom jogador entre pessoas comuns, mas quando confrontado com o extraordinário, ele não é nada mais do que um osso um pouco mais duro. Antes que Lan pudesse se adaptar ao ritmo do oponente, ele viu a ofensiva do bruxo mudar de direção novamente, sua espada dançando como vento, e a longa espada girando em volta de seu corpo como um moinho de vento novamente. Giro. Lan só sentiu que a força da espada longa se sobrepunha uma após a outra e avançava em sua direção, como se as ondas do mar estivessem prestes a esmagá-lo. Quando ele estava prestes a abandonar sua espada para evitar o fio afiado novamente, ele sentiu a força em sua mão diminuir. O aumento e a diminuição da força destruíram o centro de gravidade de Lan em um instante. Neste momento, ele estava totalmente aberto. Se uma terceira pessoa estivesse presente, ele poderia ser facilmente colhido. Lan olhou para cima e viu que o oponente ainda era um ser humano, afinal, e precisava seguir a mecânica humana básica. As inúmeras mudanças de movimentos da espada tornaram impossível para o oponente balançar a espada em perseguição imediatamente. Ele simplesmente estendeu a mão esquerda junto com o último movimento da força e formou um gesto estranho com todos os 5 dedos. Isso parece ser ainda pior do que se a outra parte tivesse continuado o ataque de espada. Sinais de habilidades. Lan reagiu instantaneamente. Uma pequena onda de choque irrompeu da mão do oponente, explodindo no peito de Lan a uma distância de no máximo 2 corpos. Sinal de arde e uma explosão direcionada de energia telecinética que atordou aos oponentes, deixando-os vulneráveis a um ataque subsequente. Como se um martelo pesado tivesse atingido de frente, Lan se levantou do chão e voou 3 metros com sua armadura, e sua visão de repente ficou completamente escura. JAD também cambaleou um pouco devido à força da reação, mas foi só isso. Ele só conhece esse tipo de selo, e não o domina bem. Se você for um veterano da escola que é bom nisso, você pode matar o oponente com apenas um golpe. Se você mudar para a escola Griffin, você pode facilmente rasgar a armadura em pedaços. Mas já chega, JAD tem uma chance de vencer. Esse cara não é muito forte, e a armadura em seu corpo também não é muito dura. Meu viro inicial falhou em cortá-lo, provavelmente porque eu estava ficando sem força. JAD suspirou aliviado, lembrando dos altos e baixos dos últimos dias. A alegria de obter cristais e finalmente completar a missão, a alegria de obter uma grande quantidade de suprimentos de uma só vez durante o dia, a alegria de procurar uma rota de fuga, apenas para descobrir que o antigo abrigo havia sido ocupado por alguém após procurar uma rota de fuga. Depois de pensar repetidamente, ainda não consigo decidir ir embora. A apreensão que permanece. E a raiva que encheu meu coração quando finalmente vi o garoto na minha frente brincando com o cristal sobre a fogueira. Felizmente, embora tudo esteja um pouco fora dos trilhos, ainda podemos recuar. Não importa se você não tem os bens e os subordinados que cultivou por muitos anos. Contanto que você tenha o cristal em mãos e o mago que é inigualável até mesmo entre os bruxos, você logo poderá fazer um retorno e viver a vida que sempre buscou. Olhando para Lan, que gemia e se debatia no chão, JAD estava prestes a dar um passo à frente para desferir o golpe mortal. Mas de repente seu corpo inteiro começou a suar frio e ele rolou no chão. Uma flecha afiada de repente saiu da escuridão, mirando na cabeça de JAD, mas ele se esquivou. Então vieram a segunda e a terceira flechas. A figura do assistente de flecha Ace, segurando um arco e preparando uma flecha, apareceu lentamente na selva. Capítulo 17. Cativo. JAD é realmente experiente. Quando ele desviou para o lado, ele já esperava que houvesse um ataque subsequente. No processo de esquiva, ele adicionou outro Hard Sign atrás dele, bloqueando os 2 inimigos que se aproximavam. A flecha foi desviada. Ele também conseguiu ir ainda mais longe com a ajuda da força de reação. Neste momento, ele já pretendia recuar. Originalmente, ele foi provocado pelo método daquele garoto de jogar o cristal na fogueira, mas agora ele vê que é uma armadilha. Agora que as tropas do oponente se viraram, não há chance de lutar contra o exército de frente. JAD olhou em volta e percebeu que uma formação semelhante a um cerco cercava lentamente no centro, com dezenas de arcos e flechas apontados para ele, tornando a fuga quase impossível. A única direção que é um pouco mais fraca parece ser a direção do nobre pirralho atrás dele. A propósito, e se conseguirmos capturar a outra parte? JAD olhou para trás, apenas para descobrir que Lan havia recuperado a consciência em algum momento e já havia tirado 2 escudos de corpo inteiro de seus pés e os colocado firmemente na frente dele. Eu sou um nobre com o exército. Por etiqueta, ele não se esqueceu de dizer mais uma frase. Disparem as flechas.
As cordas do arco esticadas produziam um som áspero, como cordas nas mãos de um pobre luthier, e o som da flecha cortando o ar era surpreendentemente agradável ao ouvido. JAD tentou o máximo para se mover, mas a armadura leve em seu corpo não conseguiu protegê-lo das flechas de perto. Tec, tunk, tec, tunk. Em menos de um instante, várias flechas atingiram o corpo de JAD. Sentindo a dor crescente em seu corpo e sentindo sua energia se dissipando aos poucos, JAD cerrou os dentes e olhou para os 2 escudos à sua frente. Por quê? Porque fui tratado como uma mercadoria pelo destino e entregue a um bruxo louco. Mas esse garoto nasceu nobre, e ter um exército desses é como brincadeira de criança. Por que eu deveria conhecer um cara assim antes de poder mudar meu destino? A raiva espremeu o último resquício de força de JAD. Ele, trêmulo, tirou a tira do cinto de poções em volta da cintura e encontrou um recipiente esférico feito de materiais cerâmicos em sua mão. Lan, que estava escondido atrás do escudo, esperava a chuva de flechas passar quando de repente viu um recipiente esférico queimando com faíscas voando atrás do escudo. Rolou 2 vezes no chão. Era um recipiente esférico, estreito no topo e largo no fundo. Parecia ter um design especial de camadas. O pavio que saía do recipiente esférico estava prestes a acabar. Essa aparência era bastante familiar para Lan. Bomba de metralha. Caramba! Depois de jogar a bomba, JAD caiu no chão após esgotar suas forças. O sangue em seu corpo se estendeu para o solo abaixo dele como se nada fosse. Ele tremulamente tirou uma garrafa de poção mágica e tentou despejá-la na boca, mas não funcionou. Ele não tinha forças para abri-la. Depois de tentar destampar a garrafa com uma mão 2 vezes e falhar, JAD olhou na direção da bomba. Ele viu o garoto aristocrático rolando para fora de trás do escudo em pânico, seguido por barulhos altos, chamas, impacto e destroços. Vossa Majestade o Conde. Todos os soldados gritaram em pânico, e os olhos dos 3 atendentes ficaram vermelhos. JAD conseguia ver muito mais de tão perto. Ele viu fragmentos de metal espalhados disparando no ar, e os que voaram mais longe até o atingiram, causando dor em seus ossos. Mas esses estilhaços atingiram a armadura do oponente e instantaneamente se transformaram em pedaços, como lascas de madeira. A chama é mais parecida com a mão de um amante, que desaparece depois de tocar o corpo da outra pessoa. A onda de choque gerada pela explosão foi como uma brisa, e não foi possível sequer levantar o corpo do oponente por um momento, apenas sacudiu o corpo que rolava. Por que as bombas são tão fracas? Obviamente os 2 escudos cobertos com folhas de ferro se transformaram em peneiras. Qual é o material da armadura que esse garoto está vestindo? O escudeiro Svad avançou, sacou sua espada e esfaqueou JAD, que caiu no chão, jurando matar o homem que feriu seu conde. Eu quero vivo. Mas Lan gritou imediatamente após ouvir as vozes dos atendentes. Ele sabia que definitivamente haveria soldados extremamente bravos que matariam o bruxo para descarregar sua raiva, e então seu trabalho seria em vão. Ao ouvir o rugido de Lan, Svad sentiu-se aliviado, mas sua força permaneceu inabalável. Ele virou a ponta de sua espada e cravou 2 espadas nos joelhos do oponente, e extravasou sua raiva pisando no braço do oponente que estava tateando em busca da poção. Uma série de golpes fez o bruxo gritar. O atendente Ace caminhou para frente, ajoelhou-se e colocou a cabeça de Lan em seu colo. Ele chamou vários vice-capitães para tirar o capacete de Lan e então rapidamente pegou a armadura de Lan. Lan sentiu seu corpo inteiro relaxar, e o ar fresco finalmente entrou novamente. A sensação de tontura ainda estava lá, mas agora ele só sentia um medo persistente. Sem mencionar a dor dos órgãos internos deslocados, o cheiro de sangue em sua boca o fez engasgar. Afinal, ele tinha comido uma versão fantasiosa de uma granada de frente. Ele teve sorte de estar vivo com toda a sua barba e cauda intactas. Lan fez uma ação de rolamento no final. Felizmente as habilidades produzidas pelo sistema são realmente poderosas. Sério, contanto que você faça uma ação de rolamento, não importa o grau de dano causado ao seu corpo, ele pode ser reduzido em 80%. Felizmente Lan respondeu rapidamente. Pensando bem agora, mesmo que só reste 20% de poder, ele sente que se ele receber todo o dano naquele momento, ele provavelmente acenderá o céu ali mesmo, e não precisará esperar que Sintra seja destruída. Foi descuidado. Afinal, eu ainda subestimei o bruxo. Lan levou um tempo até finalmente conseguir se endireitar. Ele recusou a ajuda das pessoas ao seu redor e caminhou lentamente para o lado do bruxo. O oponente que tinha sido tão majestoso agora estava coberto de sangue, seu corpo estava coberto de flechas, estilhaços e suas pernas estavam faltando. Com a tecnologia médica desta época, não há possibilidade de curar um ferimento como uma perna decepada, mesmo com o uso de magia. O bruxo à sua frente não é mais uma ameaça. Lan lentamente deu um passo à frente e abriu a poção que JAD segurava na mão no último momento, e lentamente derramou metade dela na boca do oponente para evitar que ele morresse repentinamente devido a ferimentos excessivos. Enquanto servia o remédio, Lan disse suavemente: eu respeito muito o grupo de bruxos. Eu até ouso dizer que sou uma das pessoas que mais respeita e entende bruxos no mundo, mas você é diferente desses bruxos. O líder do grupo de bandidos. Ele olhou fixamente para aquelas pupilas âmbar e disse palavra por palavra. Então não lhe darei o tratamento que imaginei como bruxo, e o que acontecer com você em seguida será o que você costuma dar aos outros. Ainda tenho muitas coisas que quero saber, então por favor, seja mais honesto e não nos faça perder tempo, Senhor Gato. Missão Bandidos Errantes concluída. Nível do personagem mais 1.
Capítulo 18, Vento Negro. Nome, Lan Lannister. Sexo, masculino. Raça, humana. Nível, 14. Talento, sangue ancião, não desperto. Valor de experiência, 0.500. Saúde, 240 mana, não habilitado. Inventário, armadura de cavaleiro superior, armadura de cavaleiro inferior, grevas de cavaleiro, manoplas de cavaleiro, espada de cavaleiro, coluna de habilidades, memória muscular, 5/5, treinamento de força, 5/5, pés rápidos, 4/5. Slot de seguidor, nenhum. Indisponível. Tarefa, defesa da cidade, guarda de ferro, parte 2. Casa Lannister. Após derrotar o bruxo, basicamente não havia perigo na floresta. Após descansar até o amanhecer, Lan retornou rapidamente à capital. A armadura de Lan, com buracos por todo o corpo e seu rosto ensanguentado, realmente assustou muitas pessoas, e ele foi imediatamente mandado para casa para ser examinado por um médico. Neste momento, ele estava entediado olhando para os painéis recém-atualizados. Como esperado, a maioria dos painéis de habilidade ainda estavam fechados. Quanto ao ponto de habilidade extra, Lan pensou sobre isso e adicionou a Fleet-Footed 4/5. Essa habilidade foi usada muitas vezes nesta batalha e provou seu valor. Fleet-Footed, o dano de golpes recebidos enquanto se esquiva é reduzido em 100%. Ganho de pontos de adrenalina, mais 5%. 5/5. O nível completo, Fleet-Footed, entrou oficialmente nas fileiras de bugs. Contanto que você faça uma ação de esquiva, você pode ser imune a todos os danos de ataque. Ele acredita que na próxima vez que enfrentar seus inimigos, eles terão uma memória inesquecível. Enquanto Lan ajustava o painel do sistema do outro lado, o médico finalmente terminou o exame. O médico disse com espanto: não há nenhum grande problema. O corpo do Lord Arl é muito forte. Os ferimentos que ele sofreu dessa vez foram todos ferimentos de pele. Pode-se até dizer que ele saiu ileso. Estou surpreso com a grande resistência e força que o corpo do Aro demonstra. Mas ainda recomendo tirar mais alguns dias de descanso. Afinal, a situação era muito perigosa como descrito. Se você sentir qualquer outro desconforto, por favor, venha até mim o mais rápido possível. O médico que foi convidado estava explicando algumas questões de repouso e recuperação para a governanta Ens. Embora essas fossem coisas comuns, Ens ainda as anotou pacientemente. Depois de algumas gentilezas, a velha governanta levou o médico para pagar as contas médicas, enquanto Hard ficou para trás para limpar a bagunça. Mestre, depois de terminar a limpeza, Hard disse a Lan pensativamente: dessa vez você realmente nos assustou pra caramba. A armadura do cavaleiro que cobria todo o corpo estava cortada com dezenas de fendas grandes e pequenas, como se ele tivesse rolado 2 vezes para dentro do acampamento de guarda do inimigo no campo de batalha. O oponente é realmente muito forte. Lan assentiu. Mas ele também é pior do que eu. Lan acenou com a mão para bloquear o que Hard queria dizer em seguida. O manobrista não estava qualificado para dizer mais nada. A pessoa qualificada para aconselhar o mestre é o velho administrador. Depois de mandar o médico embora, En se virou e disse: mestre, alguém enviou um presente para nossa casa ontem. Você pode querer dar uma olhada. Lan ficou interessado. Que presente é esse? Cavalo, mestre. É um cavalo. No estábulo, um cavalo com pelo preto brilhante estava amarrado. O corpo do cavalo é macio como veludo, suas orelhas são pequenas e eretas, sua crina é longa e encaracolada, sua cabeça e pescoço são finos e suas pernas são robustas. Somente por sua aparência, ele poderia ser elogiado como um cavalo de boa qualidade. Parece que por ter acabado de chegar em um novo ambiente, ele está um pouco inquieto. Os cavalos que costumavam puxar a carroça no estábulo se amontoaram em um canto e não ousaram se aproximar. Lan tinha um olhar estranho no rosto. Não é que o cavalo seja ruim, mas que ele está muito familiarizado com ele. Não é Blackwind? Lembro que era o presente de aniversário da Ciri? Sim. Enza abaixou a cabeça e disse: isto foi dado à princesa por sua majestade a rainha, mas como a princesa ainda é jovem e o vento negro está no auge, nunca foi domado. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, apelidada de Ciri, é uma princesa desviante no sentido tradicional. O desviante aqui significa que ela tem uma natureza viva e não gosta de conhecimento de etiqueta da corte, mas prefere esportes. Ela gosta de esgrima, montar a cavalo e bater nas pessoas. Então, depois que Ciri se tornou um pouco sensata e ouviu algumas histórias, ela ansiava por um cavalo próprio. Isso não é nada. Toda dama nobre tem seu próprio cavalo. O problema é que a pessoa que está entregando o cavalo é a rainha Calante. O primeiro cavalo que uma pessoa normal dá a uma garota seria definitivamente um pônei. Mas quem é Calante? Essa é a leoa que foi ao campo de batalha para matar pessoas quando ela era apenas uma adolescente e voltou vitoriosa. Em certo sentido, esta bela sua majestade, a rainha, é mais máscula que os homens. Infelizmente, ela também aparentemente tinha alguns conceitos errados sobre sua neta. Tendo visto os resultados, a rainha Calante escolheu um cavalo de guerra de alta qualidade, Blackwind, para sua neta, que tinha menos de 10 anos. Ele estava no auge, assim chamado porque corria como um vento negro que era difícil de perseguir. Felizmente ainda há pessoas com cérebro no palácio. Para evitar que a pobre princesa caia do cavalo e morra prematuramente em tenra idade, Ciri não monta em um cavalo há tanto tempo. Em vez disso, ela mantém Blackwind como um animal de estimação. Vamos cultivar o relacionamento primeiro e esperar até que Ciri cresça um pouco antes de tentar começar a jornada. Ou ele pode simplesmente se tornar um garanhão. Quando Ciri crescer, ele pode montar a filha ou filho de Blackwind.
mas agora o cavalo apareceu no estábulo de Lan. A princesa pediu para alguém trazer uma mensagem. O significado geral é que a princesa vai se casar em breve, e ela provavelmente não terá muitas chances de montar a cavalo no futuro. Então ela simplesmente deu o vento negro ao melhor cavaleiro de Cintra, para que ele não fosse deixado sozinho, trancado no quintal. Enz abaixou a cabeça quando repetiu essa frase. O velho pode estar reprimindo um sorriso. Essa garota provavelmente está brava porque eu não fui brincar com ela desde que ganhei o campeonato de esgrima. Lan balançou a cabeça. Cuide do vento negro primeiro, e eu irei até ela para falar sobre esse assunto depois de um tempo. Mas como encontrar Seri? Ela agora está sendo escondida pelas pessoas no palácio como uma princesa que está prestes a se casar. Enquanto Lan pensava, Enz mudou de assunto de repente e disse, mestre, talvez eu o chame de senhor depois de um tempo. Lan ficou surpreso. Na verdade, não é necessário. Mas se for necessário por etiqueta e você insistir, posso me adaptar. Enz balançou a cabeça, seus olhos velhos revelando memórias. Quero dizer, você está se aproximando da idade do seu pai, mas ainda é diferente do velho mestre. Você não é mais um cavaleiro, mas um conde e um oficial. Sua bravura foi confirmada há muito tempo por Deus e Sua Majestade, a rainha, e você não precisa provar mais nada. O que você precisa saber é que há algumas coisas que você não precisa fazer sozinho. Este era um conselho, e o tom era o mais delicado possível para Lan entender. O velho ainda estava assustado pela forma como encarou o bruxo. Capítulo 19. A prisão do bruxo. Dessa vez foi um acidente. Era para ser uma simples supressão de bandidos. Vou contar os detalhes durante o jantar. Será uma história perfeita para a mesa de jantar. Lan explicou. Este velho pode ser um dos poucos anciãos no mundo que realmente se importa consigo mesmo. Embora os sermões do velho possam ser um incômodo para a maioria das pessoas, para Lan isso significa que o velho ainda se importa com ele como se fosse um membro de sua família. Mesmo que ele ignore suas precauções na maioria das vezes, ele ainda tem que responder à outra parte. No entanto, levei suas palavras a sério e serei cuidadoso no futuro. Enz assentiu. Independentemente de essa garantia ser verdadeira ou não, obter uma resposta lhe daria alguma paz de espírito. Ou você pode deixar um herdeiro primeiro e depois partir para essas aventuras emocionantes. Ai, Lan disse rapidamente, nós discutiremos isso de novo. Nós discutiremos isso de novo. Lan deu um passo à frente e tocou a crina de Blackwind, e a sensação suave o fez se sentir melhor. O velho mordomo olhou para as costas de Lan com uma expressão inexplicável e suspirou suavemente. Não sei o que Enz está pensando, mas pelo menos a mente de Lan agora está cheia de pensamentos sobre um presente de retribuição bom o suficiente para a menina. Força de defesa da cidade e masmorra. Na mesa onde o sangue ainda estava molhado havia uma fileira de facas, sacolas e várias garrafas e jarras sem nome. A coisa mais marcante no centro da mesa eram duas espadas afiadas com cabos de aço no formato de uma cabeça de gato. Duas espadas afiadas. Uma espada de aço, uma espada de prata. A espada de aço pune o mal, e a espada de prata mata monstros. Todas essas são recompensas obtidas ao matar o bruxo e pertencem a Lan. Lan olhou para a mesa por um momento, então estendeu a mão e pegou a espada de aço. A espinha da espada, semelhante a um espelho, refletia o perfil de Lan. Ele sentiu que esse era um bom presente de retorno, o suficiente para combinar com o vento negro. No entanto, o formato e o peso não estão corretos. Ciri não consegue balançá-lo, então ele precisa ser ligeiramente modificado. Lan não conseguiu conter o riso enquanto começava a esboçar um desenho simples em sua mente. Ela deveria gostar, certo? Lan não tem falta de uma boa espada. Esta espada de aço não é uma daquelas armas mágicas de bruxo com efeitos especiais de encantamento no jogo. É apenas uma espada feita de bom material. Em comparação, é equivalente ao equipamento de um novato no jogo. Dizer que é valioso, talvez seja por causa dos materiais e artesanato mais requintados, mas é isso. Os ferreiros da corte real também tinham a habilidade de criá-lo. Mas Lan acreditava que a história do troféu e o processo de obtenção fariam Ciri gostar particularmente do presente. Comparada com esta espada de aço, a outra espada de prata e estas garrafas de poções não estavam disponíveis nos círculos com os quais Lan entrou em contato. Lan as guardou todas cuidadosamente e planejou esperar até que estivesse livre mais tarde. Então veja se tem alguma utilidade. Agora, Lan tem coisas mais importantes. Na gaiola atrás dele, o bruxo JAD foi amarrado a uma estrutura de madeira, e os ferimentos em seu corpo foram simplesmente enfaixados para evitar que ele morresse sem julgamento. O interrogador viu que Lan finalmente havia terminado de contar os troféus e voltou sua atenção para o bruxo. Então ele cautelosamente deu um passo à frente e sugeriu: Vossa Majestade, você não precisa fazer esse tipo de trabalho sujo sozinho. Nós fazemos isso há décadas. Lan acenou com a mão, deixando claro que ninguém mais era necessário ali. O interrogador, piscando rapidamente, abaixou a cabeça e fechou a boca. Também havia nobres com peculiaridades. Sem mencionar interrogar prisioneiros pessoalmente, ele também tinha visto pessoas que capturavam prisioneiros, especificamente para interrogatório. Na cela, ao ouvir o som de passos, o bruxo levantou ligeiramente a cabeça, com uma expressão esperada no rosto. Garoto nobre, você está aqui afinal. Lan olhou em volta, puxou um banco de madeira sujo e sentou-se. Se eu estivesse de bom humor, eu poderia ter dito algo como, eu não deveria ter vindo ou, mas eu vim de qualquer maneira. Mas o tempo é precioso, e há muita coisa que eu quero saber. Então, acho que é melhor começarmos.
Hehe, parece aquele tipo de afetação aristocrática, mais como um diálogo que deveria aparecer na poesia dos bardos. Tranque-me aqui e trate meus ferimentos sem deixar o torturador vir me questionar. Obviamente, o nobre garoto tem alguns segredinhos que ele quer que sejam respondidos, mas ele não quer que os outros saibam. Me diga, quais são eles? Lan sorriu levemente e disse, você me conta se eu perguntar? J.A.D. riu descontroladamente. Você acredita no que eu digo? Lan sentiu e confirmou. Ouvi dizer que a transformação mágica do bruxo causará grande dor ao corpo. O processo de se tornar mais forte é uma tortura em si. Em outras palavras, sua tolerância à dor está além das pessoas comuns. Há alguma verdade nisso? J.A.D. sorriu. Isso não é algo que pessoas comuns podem ouvir. Você tem orelhas bem grandes. Mesmo na prisão, o bruxo capturado parecia não se esquecer de provocar Lan, sem demonstrar nenhum sinal de fraqueza. Lan disse duvidosamente, você não parece estar preocupado com o que farei a seguir. Hehehe. Eu sei que as técnicas de interrogatório de vocês não passam de usar facas e ferro, mas vocês não imaginam a dor que eu experimentei física e mental. Eu tinha esperança, mas ela está quebrada agora. E seu povo incapacitou minhas pernas e mãos novamente, o que torna impossível reacender minha esperança despedaçada. Hahaha. A razão pela qual fiquei neste calabouço por tanto tempo sem cometer suicídio é porque eu queria ver a expressão de raiva e fúria no rosto do seu filho aristocrático depois que você tentou todos os seus métodos comigo, mas não conseguiu nada. Diga-me, garoto nobre, como você vai tirar algo de alguém que não tem nada? Vozes loucas ecoavam na prisão, e Lan não conseguiu evitar se inclinar um pouco para trás para evitar a saliva espalhada pelo bruxo. Lan estalou os lábios. Também ouvi dizer que os bruxos da Cat School são cheios de lunáticos, e hoje vi que a reputação é bem merecida. Mas, Lan se virou de repente e sacou a espada longa, cravando-a com força na estrutura de madeira entre as pernas do bruxo, e então levantou lentamente o punho da espada, permitindo que a lâmina fria se aproximasse lentamente da pele do bruxo. Tem certeza de que não tem nada a perder? A expressão do bruxo congelou por um momento, e sua respiração gradualmente ficou mais pesada. Você parece querer ser um cara durão que usa sua pequena vida para resistir aos poderosos. Isso é desnecessário, porque eu não sou esse tipo de nobre, e você não é esse tipo de cara durão. E como líder de bandidos, eu não sei quantas pessoas inocentes foram mortas. Você só me faz rir quando diz algo assim. Lan apenas segurou o cabo da faca entre os dois dedos. Ele se aproximou, e a lâmina afiada girou pouco a pouco e apertou em direção à parte inferior do corpo do bruxo. Claro, devo admitir que você tem uma rica experiência de vida. Todo bruxo que pode ser libertado para viver sozinho tem idade suficiente para ser meu pai ou até mesmo meu avô. Você definitivamente será capaz de suportar uma punição normal. Tenho total confiança em você ou melhor, nos bruxos. Mas também estou muito confiante na minha base de conhecimento. Você não pode imaginar a quantidade de conhecimento confuso que tenho em mente, conhecimento muito avançado sobre como fazer você falar. Capítulo 20. A realidade sempre força o protagonista a ser mais vilão do que o vilão. Para assustar o bruxo à sua frente, Lan tentou arduamente lembrar das falas e expressões dos vilões de sua vida passada. Imediatamente depois, o bruxo capturado viu que à medida que o garoto nobre na frente dele se aproximava pouco a pouco, seu rosto também mostrava um sorriso que era absolutamente impossível para um garoto nobre. O sorriso era tão largo que quase arrancava os cantos de sua boca. Não seja tão sério. Se eu realmente quero dizer isso, o próximo passo é na verdade a parte da discussão acadêmica, porque preciso verificar a autenticidade do conhecimento. Aprendi sobre confissões forçadas. Como é a primeira vez que pratico, é inevitável que eu será um pouco complicado, então por favor, me lembre a tempo. Agora você parece sentir que sua esperança foi destruída. Tudo bem, porque então eu vou ajudar você a juntá-la novamente para que eu possa ter uma chance de destruí-la novamente. O que você quer saber? O que você quer saber? Esta é a primeira vez que J.A.D. acorda da sensação de afogamento. Ele nunca sentiu que o ar barato do passado se tornou tão precioso. Para não retornar àquele mundo sufocante, J.A.D. não teve escolha a não ser aproveitar a única oportunidade que tinha para falar e gritar alto. O que diabos você quer saber? É só perguntar. SHHH, não tenha pressa. Lan disse e cobriu o rosto de J.A.D. com um pano grosso de algodão novamente, pegou o velho e sujo balde de madeira e começou a despejar água nele. Enquanto o bruxo respirava rapidamente, o pano de algodão pareceu se transformar em uma máscara apertada, absorvendo no rosto da outra pessoa e delineando suas características faciais. Se eu fizer todas as perguntas agora, estou realmente preocupado que você minta para mim. Então, 10 rodadas, nenhuma a menos. Então eu vou começar a fazer perguntas. Não se preocupe, comecei a me tornar proficiente e tenho que lhe agradecer por isso. Uhul, uau! O som do rugido bloqueado não era alto em volume, mas era o suficiente para ser ouvido por pessoas do lado de fora da cela, onde não havia nenhum outro som. Vários carcereiros e interrogadores estavam sentados do lado de fora, ouvindo o que estava acontecendo lá dentro. Parece que ele só trouxe alguns pedaços de pano e alguns baldes de água desde o começo. Eu pensei que aquele cara de olhos amarelos seria torturado por 3 dias e 3 noites. Ele parece ter ossos fortes. E eu não ouvi o som de chicote ou ferro. O interrogador ao lado assentiu solenemente. Aquele espadachim não é um homem comum de ossos duros. Quando tratei seu ferimento, ele nem sequer vacilou. Um carcereiro cuidadosamente colocou a cabeça para fora e então a retraiu.
Não parece haver sangue, está muito limpo. Outro interrogador assentiu mais solenemente. E parece que o conde não deixou a outra parte falar, então ele bloqueou a boca e continuou a tortura. Várias pessoas tremeram ao mesmo tempo. Fatos provam que há uma razão pela qual o afogamento simulado é tão famoso no mundo todo e aparece com frequência em vários dramas, filmes e romances americanos. Para quem não tem formação profissional, é realmente muito bom. Depois de chamar o carcereiro para fora para colocar a estrutura de madeira novamente, Lan agarrou o cabelo do bruxo e o forçou a olhar diretamente para ele com os olhos entreabertos. Parabéns, as 10 rodadas do teste preliminar passaram. Se você ainda estiver consciente agora, preste atenção às minhas próximas perguntas. A primeira pergunta: quem é você? O nome do bruxo é J.A.D. Caradin. Depois que Lan ouviu atentamente a breve introdução do homem sobre sua vida e seus ideais e aspirações para o futuro, Lan finalmente se lembrou de que este era, na verdade, um personagem com um nome no jogo The Witcher, baseado em uma história secundária do jogo The Witcher 3. No futuro, Caradin, que liderará uma gangue de assassinos, será contratado para capturar o bruxo da Cat School, Aiden. Seu grupo conseguiu encontrar Aiden e então eles discutiram, o que levou a temperamentos exaltados. J.A.D. culpou a morte de Aiden em um membro de seu grupo, que perdeu a coragem em sua posição de atirador e atingiu Aiden diretamente no olho. Mais tarde, os bruxos Geralt de Rivia e Lambert, um amigo de Aiden, encontraram Caradin. J.A.D. explicou sua versão da morte de Aiden, e o destino de Caradin foi deixado nas mãos de Geralt. Naquela época, J.A.D. já havia cumprido parte de seus ideais de vida e vivia uma vida próspera. Ele tinha uma esposa e adotou 2 filhos. O jogador que opera o jogo pode escolher se quer matá-lo ou não. Claro, também há uma explicação. Ou seja, a cena de harmonia familiar é apenas uma ilusão feita por J.A.D. para confundir o bruxo. A esposa de J.A.D. está obviamente em casa, mas carrega uma espada com ela, e as 2 crianças brincam desenfreadamente, mas são extremamente contidas. Parece ser outra armadilha de assassino, o que é difícil de provar. De qualquer forma, a julgar pela situação atual, é impossível para J.A.D. conhecer sua esposa, que não tem certeza se ela é real ou falsa. Próxima segunda pergunta. Lan tirou o cristal de fonte mágica que lhe dera um ponto de habilidade antes. De onde você tirou isso? Não é meu, é mercadoria contrabandeada. Eu peguei de uma torre de mago abandonada. Alguns outros magos o queriam. Eu quero tirá-lo e vendê-lo por um bom preço, e então eu posso escapar dessa vida maldita. Sinto muito por ter bloqueado seu último acordo comercial e bloqueado sua mudança para uma nova vida. Lan se desculpou sem sinceridade. Então vem a terceira pergunta. Lan respirou fundo e fez a pergunta que mais o preocupava, que também era seu propósito final ao capturar o bruxo. Diga-me, o processo do julgamento das ervas. J.A.D., que já estava morrendo, de repente levantou a cabeça após ouvir essa pergunta. Naquele momento, suas pupilas âmbar já turvas brilharam novamente. O que você quer fazer? Treinar soldados bruxos? J.A.D. olhou surpreso para o rosto do jovem à sua frente. Não, isso não está certo. Você parece muito nervoso. É você que quer se tornar um bruxo. Lan disse sem expressão. A resposta está errada, vamos ter outra rodada. Falando, Lan ignorou a luta de Jude e seus apelos por misericórdia, soltou-o, cobriu-o com um pano de algodão e começou a enchê-lo de água novamente. Após outro período de sufocamento desesperador, J.A.D., que estava à beira do colapso, respirou fundo e tomou ar fresco. Vou perguntar de novo. O conteúdo do Trial of the Graces. Se você não sabe, pode simplesmente dizer, eu não sei, ponto. Eu sei. J.A.D. abaixou a cabeça e murmurou, claro que sei, e claro que posso te contar. Mas nobre garoto, você não sabe o custo de se tornar um bruxo, muito menos as consequências de se tornar um bruxo. Todo bruxo aprenderá a criar novos bruxos e assumirá a missão de aumentar nosso número, porque nosso número é muito pequeno, e está ficando cada vez menor. Se você se tornar um bruxo, os lunáticos da Cat School podem até ficar em êxtase. E se você morrer, os olhos injetados de sangue de J.A.D. se arregalaram, eu ficarei em êxtase. Lan abriu seu caderno e olhou para o bruxo à sua frente com indiferença. Você pode começar. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de dar like e se inscrever. Quanto mais apoio, mais vídeos.